Você já vivenciou alguma situação que te fez sentir culpada em relação aos seus filhos? Pois é, essa bendita culpa materna, né? É sobre ela que a gente vai falar hoje. Eu sou Lorraine Prado, psicóloga, e educadora parental em disciplina positiva, e há quem defenda e diga que é necessário e que não há maternidade sem culpa, mas há também quem fique contra, que não goste e que não se sinta à vontade com esse termo. Como que você se sente? Já parou para pensar nisso? Primeiramente, eu acho interessante nós trazermos o conceito de culpa. Há vários olhares, várias definições que a gente possa compreender culpa. Então, me chamou a atenção o seguinte conceito que eu quero conversar com vocês sobre ele hoje. Culpa como consciência penosa por ter falhado no cumprimento de uma norma social ou moral. Então, esse conceito já traz algo bem bacana para a gente compreender que a culpa ela tem uma referência externa, ou seja, da norma social, mas também uma referência interna da nossa moral. Então, naturalmente aqui a gente já tem dois outros conceitos: expectativa e julgamento. E a gente pode se perguntar: eu lido bem com julgamentos? Como que eu me sinto quando percebo que estou sendo julgada? E como que é a minha expectativa em relação à minha maternidade? Então a gente precisa fazer um contraponto entre esse aspecto externo e esse aspecto interno. É uma primeira reflexão para a gente poder sempre diante desses desafios, das situações em que a culpa surgir, eu possa parar e pensar um pouquinho. Quando nós falamos em sentimento, em autopercepção, uma definição de como nós somos como mães, geralmente essa referência ela vem de algum lugar, né? Então, ou eu me refiro a mim como boa ou má mãe, eh, dependendo de padrões. Então, eu sou ruim em referência a quem? Eu sou uma má mãe em referência a quem? Eu sou uma boa mãe em referência a quem? Então, a gente sempre vai ter alguém que vai ser melhor que a gente, mas também a gente vai ter alguém que vai ser pior que a gente. Percebe que aí a gente já está julgando? Então, esse julgamento, ele acontece naturalmente. E será que esse é o caminho que vai me ajudar a lidar com a minha própria culpa? Eu quero trazer uma outra informação também para a gente poder refletir, que é o nosso padrão de maternidade. Se a gente for parar para pensar na nossa sociedade, o modelo que nós temos de mãe, que a gente sempre preza, que nós sempre colocamos como modelo mesmo, é Maria. Maria é o nosso modelo de mãe e um modelo muito virtuoso que abandona a humanidade e a vulnerabilidade que nós temos. Então, não é um padrão realista. Então, hoje, eu quero que você possa se questionar: será que é justo, né, eu colocar sempre esse modelo de virtude, esse padrão de maternidade, para comparar com a minha atuação? Ou eu mereço me abraçar e acolher as minhas vulnerabilidades e a minha humanidade? E aí eu posso ainda me questionar: e se eu não me sentisse julgada pelas pessoas? E ainda, como que eu me sentiria se eu tivesse esse outro padrão, um padrão mais realista e humano de maternidade? Refletindo, né, aqui com os meus botões, eu penso muito em vários momentos assim do dia, me veio que a culpa, ela não é nosso carrasco, assim, ela não é tão carrasca se nós dermos um outro sentido para ela. Será que a gente já parou para pensar que sem a culpa não há mudança de repertório, não há mudança de comportamento e às vezes seja necessário mudar? Então, me veio a situação de um motorista dirigindo por uma pista muito esburacada e de repente o pneu fura. E aí, se eu não paro e troco esse pneu,
eu não vou muito longe, além de desgastar a roda, né, e trazer vários outros danos para o meu automóvel. Então, eu preciso parar, trocar esse pneu e provavelmente eu vá refletir em como eu estava conduzindo esse carro e se a forma como eu estava conduzindo favoreceu para que eu pudesse furar o pneu para além dos buracos. Então, o que que eu estou dizendo com isso? Eu preciso refletir, sim, em como eu estou atuando e se nessa atuação os meus comportamentos, as minhas atitudes podem estar trazendo algum malefício na criação do meu filho, no bem-estar dele, no meu bem-estar, para além de todo o ambiente, de toda a situação e a configuração em que nós estamos inseridos. Então, hoje, dando um novo olhar, um novo significado para essa culpa, eu te convido a olhar para essa culpa como um sinal de alerta, um antivírus que vai te proporcionar reflexão, vai te proporcionar talvez arrependimento, porque é do arrependimento e dessa reflexão que eu tenho a possibilidade de mudar a minha atitude, de mudar o meu repertório comportamental. Uma outra reflexão que me veio à mente nesses momentos, né, de divagação é que a culpa ela pode estar relacionada a algo que uma psicóloga norte-americana estudou, que é a mentalidade fixa. A Carol Dweck, ela fez uma pesquisa de mais de 30 anos e ela desenvolveu dois tipos de mentalidade, um entendimento sobre dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Na mentalidade fixa, há um entendimento de que tudo é inato. Então, se eu tenho habilidades, elas vieram comigo desde o nascimento e não tem como eu desenvolver para além daquilo que já tenho comigo. Né? Na mentalidade de crescimento, não. Eu vou sempre aprender. E aí, se eu for pensar no modelo de maternidade, de perfeição, voltada somente para os instintos, e que eu tenha que ter isso comigo, né, naturalmente, eu também vou me pressionar e, naturalmente, essa culpa vai vir, né? Esse tipo de mentalidade alimenta a intensificação desse sentimento de culpa, sendo que na disciplina positiva a gente tem um entendimento de que todo erro, toda nossa falha, nossa imperfeição, ela vem para apoiar, para estimular o nosso aprendizado, que é muito do que a gente vê numa mentalidade de crescimento. Não ter medo dos desafios, não ter medo daquilo que se apresenta como um problema, porque é ali que eu encontro a oportunidade para eu crescer, para eu desenvolver. Então, eu sempre tenho o seguinte pensamento quando eu me sinto culpada, quando eu ajo de uma forma que vem para mim, né? Tá errado, não é por aí. É pensar que o que eu posso fazer então de diferente de uma próxima vez? Se naquele momento eu tô fazendo, eu fiz algo, né, que para mim o meu crítico interno diz, não tá legal, não é esse o caminho, como eu posso agir numa outra vez, numa outra oportunidade? Aí eu tenho a chance de realmente mudar e de evoluir. E a gente admira tanto essa capacidade, né, de assumir as falhas, de assumir os erros. E por que que a gente não pode, então, dar esse sentido também para a nossa vida, se abraçar e com compaixão dizer: eu posso também mudar, eu posso abraçar as minhas imperfeições e agir diferente de uma próxima vez? E uma última pergunta: será que o caminho é mesmo eliminar a culpa? Eu creio que a gente sempre vai conviver com esse termo. Eu já passei por isso várias vezes, por esse sentimento, e eu sei como dói. Eu sei como que é péssimo, como que é devastador e como que a gente tende a se diminuir a partir desse sentimento. E quando eu percebi como isso me fazia mal, eu parei e pensei: será que há um outro caminho? Será que há uma outra possibilidade? Porque não é sobre o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. E eu resolvi dar um novo sentido para esse sentimento. E então, esse novo significado, esse novo sentido, me fez perceber que
pode ser mais leve, pode ser diferente, né? Pode ser diferente a convivência com a culpa. Se você também quer sentir isso, quer ter uma maior leveza, quer ter uma relação diferente com esse sentimento, dando um novo significado, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe com outras mães esse material para que elas também possam vir juntas com a gente. Eu quero pegar na sua mão, eu quero que juntas nós formemos uma grande comunidade, que a gente seja rede de apoio umas para as outras e a gente possa vencer esses pequenos desafios que no final acabam se tornando grandes, mas que se a gente estiver juntas, eles vão ser bem menores e vai facilitar e muito o nosso dia a dia. Se você tem dificuldades de dar um novo significado para sua culpa, coloca aqui nos comentários quais as dificuldades que você já percebeu e vamos dialogar, vamos continuar aqui as nossas reflexões, tá ok? Te vejo nos próximos vídeos. Até mais!